Vozes da Quebrada, acho que a gente está indo para a edição 2015. Enfim, gravando. Palco, oi, senhoras e senhores, ao vivo e a cores, mais uma vez, ao vivo só por, didaticamente falando, só mesmo falar. Aqui novamente mais uma edição do Vozes da Quebrada startando. A gente teve um problema de internet, por isso que vocês vão estar vendo esse vídeo com alguns delays, inclusive a cronologia dos acontecimentos pode não bater da forma que vocês estão imaginando, beleza? Aqui hoje a gente está pesado, tão pesado que essa internet que a gente acabou de citar, ela caiu de tão pesado que o negócio aqui tá. Bom demais, hoje a gente está aqui com ele, que é um dos últimos redutos do socialismo romântico, e ela que é uma das gatas mais caóticas da região do Cariri Cearense. Senhoras e senhores, hoje conversamos com Dani Dejade e Alexandre Lucas, falando sobre a vida, falando sobre a arte enquanto desculpa para a vida enquanto ferramenta que subsidia a arte. O que eu disse aqui foram apenas coisas do meu coração, porque na verdade quem vai fazer as mini views é a nossa gata de sempre, Ana Ruth Paes. Cuida, mãe. Massa, e aí pessoal, todo mundo boa assistindo aí essa gravação. Então, vou falar aqui um pouco a biografia profissional de cada um, mas depois vocês fiquem à vontade, tá bom? Para se apresentar da forma que vocês quiserem e se colocar da forma que assim vocês acham melhor. Dani Dejade é atriz, pesquisadora e gestora cultural, doutoranda em estudos artísticos, teatro e performance pela Universidade de Coimbra, idealizadora da Mostra Sesc Cariri de Culturas, Festival Internacional de Máscaras do Cariri, o FINC, e Mostra Luso-Brasileira de Culturas. Fundadora da ONG Beatos, realiza curadoria para festivais, editais e projetos culturais. Vencedora do Prêmio Cláudia 2012, categoria Cultura, secretária de Cultura de Crato nos anos 2013 a 2016, diretora da Vila da Música e coordenadora do EEC. Atualmente é curadora do Prêmio Shell de Teatro, categoria nacional, integrante da Rede de Culturas Populares e Tradicionais e Rede de Festivais do Brasil. Coordenadora do Pontão de Culturas Populares, do Cultura Viva, Fomento a Pontões de Cultura e Política à Base Comunitária, Reconstruindo o Brasil. Alexandre Lucas é pedagogo, artista, educador, escritor, comunista, ex-presidente da União dos Estudantes de Crato, UEC, ex-coordenador nacional Ceará do Centro Universitário de Cultura e Arte da União Nacional dos Estudantes, CUCA da Uni, ex-presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais do Crato, fundador do coletivo Camaradas, integrante da Comissão Cearense do Cultura Viva e conselheiro estadual do Conselho Estadual de Políticas Culturais do Ceará e idealizador do Território Criativo do Gesso. Dani, Alexandre, sejam muito bem-vindos, tá bom? Fiquem à vontade para se apresentar agora como vocês quiserem colocar. Primeiro agradecer dessa tarde maravilhosa aqui, que a gente está sendo muito bem tratado, né? Tudo aqui, ó, tem biscoitinhos, tem comidinhas, tem bombonzinhos, muito bom. E dizer assim que é um privilégio a gente estar nesse Cariri, né, e saber de tantos talentos. E assim, vir aqui é também um pouco dividir, né, essa nossa luta no campo da cultura, no campo das ações, dos nossos anseios, dos nossos desejos, do que a gente tanto sonha nesse lugar, né, que é o lugar que a gente milita, que é o lugar que a gente entende, né, ser real e transformador. Então, assim, eu estou aqui muito aberta para essa conversa, para esse diálogo, mas também para a escuta do meu querido amigo Alexandre. Prazer estar aqui, né? E assim, é um momento que a gente se sente muito confortável, né, de não falar sobre arte, né, e pensar a arte como esse instrumento para não discutir arte, né? Então, assim, quando eu falo isso, eu falo muito à vontade, né, para desconstruir essa narrativa que se tem da arte próxima aos céus, às estrelas, às constelações, né? Acho que a gente precisa pensar numa outra perspectiva, mais terrena, mais próxima da realidade, mais constituída de carne, mente, né, de gente. Pode crer. Eu sempre pergunto isso para todo mundo, eu acho que é a forma mais segura que a gente encontra de começar qualquer conversa, né?
por parte do rap, eu falo sempre que o rap me escolheu, né, dentro dessa lógica, da lógica romântica e cósmica, mas tem outros contextos. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: quando foi que a arte escolheu vocês, quando foi que vocês tropeçaram na arte, ou encontraram a arte em algum lugar? Como foi que vocês se iniciaram na arte, quando vocês se viram artistas assim nessa? Eu sou filho de sapateiro e de uma costureira, né? Então, desde cedo, em casa, tinha muita revista de moda, tinha muitas cores, tinha muito tecido, tinha linha, tinha tesoura, né? Então, eu cresci vendo minha mãe costurando e meu pai cortando couro, batendo no couro, né? Fazendo calçado, fazendo bolsas. Então, essa ambiência familiar, ela foi muito importante para mim ter esse gosto e essa relação de proximidade com o estético, né? E aí, dentro do ambiente familiar paterno, eu sempre convivi com meus tios, minhas tias, que hora e outra eu fazia artesanato, hora e outra eu produzia alguma coisa, né? E um dos meus tios era de escola de samba, né? Então, eu cresci Unidos do São Miguel, né? Ele participava dessa escola de samba, mas já tinha outra escola de samba na década de 70, né? Que era a UEC do Samba, depois a Turma do Gil. E aí eu cresci também vendo a batida dos tambores, a produção desses instrumentos, a produção dos adereços, dos carros alegóricos. Então, essa relação com o carnaval, com as escolas de samba, também esteve muito presente na minha vida. Depois o divisor de águas, né, antes de 1995, que é o ano marco para mim, que é o ano que eu ingresso no Partido Comunista do Brasil, né, e aí é um elemento que vai me constituir enquanto pessoa que vai pensar uma outra estética, uma outra perspectiva artística, né? Mas anteriormente do meu ingresso no partido, né? De participação do juvenil, de juventude, né? Eu venho da pichação, eu venho de demarcar as paredes, as diretas, né? A carimbar a rua, né, para tentar se pertencer a ela, se pertencer à cidade. Bom, meu universo na cultura, nas artes, vem mesmo desde pequena. Acho assim como o Alexandre, os meus pais, né, minha mãe era costureira, era bordadeira, era artista visual, ela pintava. E meu pai era operador de cinema. Eu me criei na cidade de Crato e meu pai era operador de cinema, era um dos únicos cinemas. Teve época que o Cariri, assim, o Crato, por exemplo, tinha 5 salas de cinema em funcionamento. Doideira, né? E é uma doideira, né, você pensar nisso. Então eu fui criada nesse universo de cinema, então eu achava tudo mágico, né? Então, quando era filmes que eu podia assistir, meu pai me deixava ficar na plateia, e quando era filmes que eu não podia assistir, ele trancava a gente na cabine do cinema, porque eram máquinas imensas. Mas era filme pornô, né? E ele tem... Não, mas não tinha filme pornô, sabe por quê? Porque ele era ligado à diocese. Era o cinema da educadora, né? Era o cine educadora. E ele, inclusive tem histórias assim incríveis, porque meu pai, ele tinha que fazer fazer os cortes nos filmes. E eu, pequena, não entendia aquela plateia inteira. Nossa, tinha 900 lugares no cinema, no Cine Educador. Então, quando estava cheio, as pessoas ficavam gritando: Raimundo, ladrão! E eu chorava, e eu dizia: o que foi meu pai roubou? Eu não sei. Ele cortava o filme? Ele cortava os beijos, né? As cenas mais picantes, ele tinha que cortar, porque a diocese, né? O padre dizia: corta tudo. Então ele tinha que fazer todo esse trabalho artesanal de recortar. Era o editor. As cenas. Ele era um editor. É tanto que meus 12 anos, 13, eu me criei achando que era filha de artista de cinema. Porque a gente, né, as pessoas perguntavam: o que é que seu pai faz?
E eu chegava em casa e dizia, papai, o que é que você faz? Ele dizia, diga que eu sou artista de cinema. E eu dizia, eu sou filha de artista de cinema. E ele ficava, né, todo orgulhoso com isso, mas uma vez eu cheguei, mas você não é artista não, papai. Artista é o que está lá no filme. E aí ele falou e disse, minha filha, eu sou o principal artista. Se eu não estiver lá, o filme não acontece. Eu fui criada nesse universo, né, do cinema, das artes. A minha mãe ensinava corte e costura na Fundação Padre Biapina. Então esse universo era do tempo ainda, né, que a cultura, ainda as artes fazia parte da grade curricular, né, das escolas. Então a gente tinha aula de educação artística, de teatro, de música. E isso é uma pena a gente não ter mais isso hoje, né? Cada vez mais tecnicista, mais técnica. Cada vez mais técnica, né? Tanto que o Ministério da Educação ainda tem um Cezinho da Cultura, é MEC, né? Então, assim, e era isso, a gente vivia nesse universo. Então eu eu fazia teatro na escola, então por isso que né, minha vida inteira foi pensando em atuar, porque era o teatro que me movia. Então a gente estava ali em torno das artes e da cultura. O meu pai era muito amigo do seu Eloy, e seu Eloy tinha uma relação muito próxima com a cultura popular. Então eu comecei também a ficar ligada nesse universo, né, dos mestres da cultura popular. Sempre ia para uma festa que o mestre Eloy fazia, que era um dia inteiro de feijoada, de baião de dois, e uma festa muito legal para todos os mestres e mestres da cultura, no dia de Reis aqui. E logo em seguida ele descia com os grupos no cortejo da Vila Lobo até a Praça da Sé. Eu fiz muito isso, acompanhei muito isso. Então esse universo, né, assim, desse Cariri, né, que é diverso e plural em todos os aspectos, que aí, né, dessa dicotomia de tradicional, né, e contemporâneo, urbano e rural, isso, né, foi assim, eu fui crescendo muito com essas dicotomias. Eu sempre estava nessa interface aí, né, sempre estava nas fazendas dos meus tios, ou lá em Potengi, ou aqui no sítio dos meus avós. Então tudo isso fez parte desse universo, né, do imaginário que começa a ter a partir desse depoimento, né, então, dessa história, isso, imagino lá, vocês bem mais inexperientes, né, nesse processo e tal. E aí, Alexandre falando desse rolê, eu pensando aqui, né, vocês dois nesse rolê, quando é que se essa arte como chegou? Alexandre acho que já se fez entender, pincelou mais, mas quando é que essa arte, com a maturidade do artista, de entender a coxia, de entender o que está por trás do backstage, o que está por trás da sala do cinema, né? Quando é que ele chega para vocês, assim, enquanto artistas profissionais, né? Shella e por que não também várias outras intervenções, como a Alexandre já fez, você também. Quando é que essa arte do mundo real, ela chegou para vocês, assim, que disse, olha, mano, dá para viver disso, dá para fazer isso, no entanto, você não é um artista, lógico que você é um artista, tá? Mas você é um trabalhador da arte, um trabalhador da indústria da arte, ou da cultura da arte. Como foi que isso chegou para vocês? Não é nem quando, assim, mas como foi quando vocês tiveram esse insight? Eita, bicho, aqui não é como eu imaginava lá em X lugar, assim. Eu me fiz entender, eu sou desses, tá ligado? Às vezes eu pergunto as coisas que às vezes nem eu entendo, assim, o que isso quer dizer? Eu não entendi não, mas vamos lá, né? A cada período eu vou me vendo com menos artista, sim, né? Enquanto o artista que eu me via anteriormente ligado ao universo do mundo estrelado dos artistas, né? E sempre faço essa fala reforçando isso com uma provocação, né? Porque não é esse o lugar que eu quero estar. Eu não quero estar entre os meus amigos artistas. Eu quero que meus amigos artistas estejam em outro lugar, que é o lugar de
compreender a arte como uma necessidade de democratização radical para as camadas populares. Então, eu quero que a gente, essa compreensão, né, eu já estive nesse circuito estrelado do mundo mágico dos artistas, e não é esse o lugar que eu quero estar. Eu quero estar junto ao povo, pensando a arte com e para o povo, né? Pensando nesse processo de inclusão, nesse processo de democratização, nesse processo de pensar a arte como esse elemento humanizador, que é a arte que pode instigar processos criativos, que pode redescobrir o mundo, que pode ser um instrumento de resistência, que pode ser um instrumento de pensar um mundo mais solidário, mais fraterno, mais justo, né? Mas antes de tudo, que a arte seja essa principal desculpa para discutir a vida. A vida nos interessa mais. Né? Porque quando a gente pensa na arte enquanto algo cristalizado, algo que está lá no pedestal, ou quando a gente reforça esse discurso e essa relação de distanciamento entre arte e obra e público, né? A gente reforça esse processo de estratificação social em que a arte está incluída, né? Que é próprio desse modo sistêmico de opressão, de exploração, dominado pelo capital. Então, eu não me proponho a ocupar a galeria, por exemplo, como um espaço frio. Eu não me proponho a ocupar a rua como um espaço para selecionados. Né? Eu acho que isso, para mim, está fora de moda. Eu não me encaixo dentro desse circuito. E quando eu estou dentro do circuito oficial, eu estou querendo construir uma outra lógica, uma lógica da interação, a lógica da participação, a lógica de possibilitar entender que a arte ela não vai precisar de uma bula. Quando a arte precisa de uma bula, ao meu ver, isso existe uma problemática grande, que é que existe um curto-circuito aí que distancia as pessoas da obra e do artista. Né? Da obra e do artista. Da obra ou da ópera, perdão? Da obra e do artista. É como eu entendo o processo estético, o produto artístico, ele é o principal elemento de contato. O contexto, a discussão mais profunda, filosófica, estética, é a posterior. E aí, eu falo isso porque eu entendo que é preciso a gente pensar em desintelectualizar a arte e intelectualizar as pessoas, para que a gente não exija algo que seja impossível de aproximação. Tipo, tem que explicar a piada, é tipo isso, obviamente. É tipo isso, eu acho que isso reforça esse elemento de distanciamento. Eu acho que você tem outros elementos que possibilitam criar essa relação de humanização da arte como elemento de você encaixar essa possibilidade que historicamente foi distanciada entre obra artística e pública. Né? Precisa compreender o estético, né, de forma mais comunal. Antes as pessoas cantavam, pintavam, dançavam juntos porque não existia uma propriedade privada. Então é preciso a gente pensar nesses elementos como recriação, né, reconexão entre o estético e o cotidiano das pessoas. Se você vai pensar na questão dos povos originários, eles já faziam isso, né? Então, quando eles são catequizados, né, quando chega a colonização que catequiza, então se cria um outro conceito, né, de arte, de se fazer teatro. Então, ali começa, né, o teatro, digamos assim, da escolar, né, no sentido de ensinar para o outro aprender. Aquela coisa do jogral, tu pensa que pode ser resquício desse processo de formação, dessa arte já... Também, né? Eu acho que tudo está nesse contexto, porque a gente é constituído disso, né? De um processo colonial, de um processo, né, de povos originários, de uma diáspora africana. Sim. Então tudo isso se mistura. Então eu acho que quando essa obra ela é
ela é estabelecida a partir daquele artista, e aí quando eu falo de artista, não mais como aquele ser iluminado, né, aquele que o iluminismo, né, colocou, O ídolo, né? O ídolo ali, não, a obra não é mais dele, a obra ela pertence a quem vai apreciar, né, quem está olhando. Nesse sentido, eu concordo muito com o Ferreira Goulart, quando ele diz que a arte existe porque a vida só não basta, né? Então é preciso, né, vivenciar essas estéticas, né, esses processos. E eu concordo muito com o Alexandre quando ele diz, né, que é preciso olhar para esse lugar não como lugar, né, de uma estética e de um lugar iluminado, mas de um lugar de processo, de criação. É isso que nos interessa, né? Então, assim, eu fui para um outro lugar, né? Eu comecei a fazer arte, teatro, música, fiz muito aqui, né, espetáculo, a gente criou muitas, a gente agitou muito o Cariri, na época era Fernando Piancó, era Amadeu, era Tranquilino Ripuxado, Pedro Ernesto, né? Então, assim, a gente tinha um grupo e era muito legal. E a gente fazia teatro nos bares, a gente fazia nas ruas, em todos os lugares, né? E depois eu comecei a me incomodar porque eu queria trazer pessoas para ver. Então, eu comecei a entrar no processo de produção, né, de produção cultural. Falei, temos que produzir os artistas, né? Me incomodava ver um Abdoral, um Pachel, um Cleivan, e sem ter ali, né, uma de se apresentar, como se apresentar, né, Manuel de Jardim, e tantas outras bandas que a gente viveu, Pomos Urbanos, Fator RH, aí mais recente, Doutor Raiz, né, essa leva toda de bandas que tinha aqui, que a gente, os festivais ali no parque, no Bar do Parque. Então, tudo isso fez parte desse universo da minha vida, né? E foi quando eu resolvi ir para um outro lugar dentro da cultura, que seria a gestão cultural, né? Então, fui assumindo funções em várias instituições e recentemente eu comecei a rever isso, né? Falei, nossa, eu tenho que voltar a criar, a pensar, né? E foi a partir de um espetáculo que eu dirigi com 14 mestres, que é uma opereta popular, Canto de Reis. Falei, nossa, eu quero isso, eu quero estar mais próximo, eu quero criar, não quero mais estar na gestão, num lugar, né, assim, de comandar. Que foi relevante, mas agora muito, você precisa... Nossa, foram 35 anos da minha vida dedicada, né, à gestão cultural. Então, assim, isso não é que eu deixei isso estar em outro lugar. Agora, né, vamos seguir de outra forma, né? E eu acho que isso é bacana, porque são coisas da vida que a gente vai, né, estruturando e repensando. E esse lugar mesmo de pensar a arte como algo que, como diz o Nego Bispo, né, de confluenciar. Né? Assim, ele diz isso, né? Ele fala da confluência, né, como esse lugar não da troca, né, que eu tenho que te dar para você me devolver outra coisa, não, mas de confluência. O que a gente pode confluenciar aqui para a gente mudar, transformar, né, o meu quilombo, né? Então, acho que isso é muito legal. Então, a gente confluencia, né? Então, isso é que é legal. A partir... Então, né, a partir da sala de vocês, como o Alexandre falou também, a questão do ser menos artista, e aí eu fui vendo um lado, por exemplo, né, quando se fala Alexandre Lucas, quando se fala Dani de Jade, também se vê grandes nomes de liderança, né, da cultura aqui no nosso Cariri também, mas de pessoas que se colocam à frente para lutar pela cultura e por esse povo. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre... Se vocês se reconhecem nesse lugar, né, também, a já falou um pouco a questão da gestão cultural, mas eu falo também no sentido de, tipo assim, a necessidade de poder lutar por essas pessoas e falar em nome de todas essas pessoas, né, porque nem sempre um mestre consegue fazer uma fala, mas talvez uma outra pessoa consiga falar aquilo que é a necessidade dele. Então eu queria ouvir de vocês também essa necessidade de poder falar com todas as culturas, né, e com todos esses povos, como liderança, né. Vai tudo, né? Eu acho que eu já fui muito mais, assim. É claro que hoje eu sempre tive uma coisa comigo, trabalhei sempre muito no silencioso. É claro que
quando você ocupa algum cargo de destaque, claro que você tem uma visibilidade, né? Então, assim, foram 15 anos na instituição SESC, por exemplo, né? Gerenciando, criando um programa de cultura que pudesse atingir várias pessoas, que pudesse trazer, né, possibilidades de escolha, de inclusão, enfim, de uma série de coisas que não dá para a gente abraçar tudo, né? A gente é uma formiguinha, né? E o processo é grandioso, né? São muitas lutas e hoje a gente ainda luta muito, né? Assim, ao nosso modo, né? Do jeito que a gente tem, porque realmente a gente acaba que cria também um espaço de respeitabilidade, né? Assim, não só no nosso lugar, mas no país, né, em que a gente vive, né? No nosso meio, a gente sabe que isso, a gente se conhece, né? Isso é muito bacana e nos dá a possibilidade de entrar em algumas questões de luta, né? Agora, por exemplo, a gente está numa luta dentro da rede de culturas populares e tradicionais, que é uma rede que se forma a partir de 2006, com a questão dos 30%, né, da PNAD para as culturas populares, a lei dos mestres e mestras da cultura, que a gente sabe, né, que no país tem poucos lugares e é preciso olhar para esse lugar, a gente está perdendo mestre, né, então são saberes e são, né, de uma poética de guardar conhecimento dentro de si e são essas ações que esses mestres fazem e que eles estão indo embora, então não tem uma sequência geracional, né, que ocupe esses lugares. Né? Uma então, passagem de bastão, né? São muitos raros, né? Porque hoje em dia, né, você tem uma outra perspectiva de vida. Ainda ontem eu estava falando com os amigos e a gente falando dessa coisa da inteligência artificial. E aí a pessoa fala assim, cara, eu fiz um projeto, assim, eu fiz um texto todo desorganizado e eu fiz assim, joguei no site GPT, exatamente, site GPT, e falei assim, organize esse texto para mim. O cara me mandou objetivo, justificativa, não sei o que, eu fiquei assim, caraca, onde é que a gente vai parar? Então, assim, a gente está numa transição aí, que a gente não sabe onde vai dar, né? E como vai ser isso, sabe? Será que isso é o fim dos tempos? Eu penso que, né, o fim dos nossos tempos, né? Mas outra possibilidade, né, de atuar nessa vida está chegando. E a gente está indo. Quantas pessoas a gente vê a gente indo embora, morrendo todo dia, né? Então, acho que tem um pouco disso, né, desse lugar, né, de assumir essas lutas por conta disso, né? Assim como outras lutas que a gente tem, Alexandre, né, foi um grande lutador pela cultura viva, ele vai falar um pouco disso, né? Quando eu estive como secretária, a implantação do Sistema Municipal de Cultura, né? Isso como uma lei para fazer cada, né, vereador entender o que era aquilo, para poder assinar e dizer, ok, vamos instituir a lei do Sistema Municipal de Cultura. É uma luta todo dia, né? A gente luta cotidianamente, né? Nos nossos lugares, no nosso campo de militância, né? Isso para a gente é um lugar que não deixa a gente esmorecer, né? Eu acho que a gente se fortalece a cada vez mais que a gente encontra, que a gente, né, confluencia, que a gente traz essas possibilidades. Acho que tem esse lugar. Eu vejo muito esse campo da engenharia coletiva, e eu acho que eu venho disso, né, a partir dessa relação com o coletivo de camaradas, né, e a própria militância no Partido Comunista, né, eu participo das discussões, das conversas, né. É outra luta também, né? Muito, né? Para que a gente possa, no mínimo, ter uma nova perspectiva, né? E eu venho participando, né, das discussões do Coletivo Nacional de Cultura do Partido. E a gente vem pautando algumas coisas nacionalmente, e isso reverbera no município. Eu lembro que em 2012, né, fruto
desses diálogos nacionais que a gente vinha mantendo, né, o coletivo consegue, junto com outros movimentos, com outros artistas, né, adaptar a carta compromisso com os candidatos a vereadores, a prefeitos do município. E essa carta era importante para a época, porque era a carta que apontava, e aí a gente vai fazer uma série de movimentos posteriores, mas é a carta que apontava a necessidade da implantação do Sistema Municipal de Cultura, do Plano Municipal de Cultura, da Política Municipal de Cultura Viva, do 2% para a cultura. Quando a gente vai ver nesse processo, né, e aí essa existência, porque a gente dialogava com isso com o Dani, né? Em 2014, a gente tem a aprovação da Lei do Sistema Municipal de Cultura. Em 2021, nós temos a aprovação da Lei da Política Municipal de Cultura Viva. É o primeiro município do estado do Ceará a implantar a Política Municipal de Cultura Viva. E nessa discussão, a gente consegue, nesse processo, a gente consegue ampliar o número de pontos de cultura certificados no município. E aí a gente vai construindo forças para impulsionar a Conferência Municipal de Cultura, que foi a conferência que aprovou o Plano Municipal de Cultura. Dentro do Plano Municipal de Cultura, nós conseguimos aprovar sobre golpes o 2% para a cultura, né? E é importante a gente lembrar isso, que nós aprovamos na conferência uma redação para o plano municipal, que foi encaminhado para a Câmara Municipal, foi alterado, nós conseguimos mobilizar mais de 50 organizações assinando uma carta de repúdio, e em seguida o gabinete do prefeito chama uma reunião, a gente vai para a mesa de negociação, na mesa de negociação é aprovado uma redação, colocando 2% como base e não como teto, porque essa foi a primeira discussão que foi polemizada na audiência na Câmara Municipal. A gente colocava lá, na redação estava lá, até 2%. Sim. No final, e a gente não foi que foi aprovado, a gente se manifestou, e nessa mesa de negociação ficou acordado no mínimo 2%. Foi para a Câmara Municipal com até 2%, ou seja, a redação inicial. Nós sofremos um golpe sobre o golpe. Sim. Né? Mas nós entendemos que o sistema municipal, o plano municipal, a política municipal de cultura viva, o 2%, é resultado dessa luta coletiva. Sim. Né? Isso vai criando uma narrativa dentro dos movimentos sociais. Então, eu não consigo perceber como algo isolado, como algo de uma liderança, mas como algo construído entre diversas vozes, diversos movimentos, né? E que isso vai fortalecendo, por exemplo, na região, uma narrativa. Quando a gente pega essa fala do 2%, é reproduzida pelos diversos artistas, é reproduzida pelos movimentos, em especial pela Cultura Viva, e lá no Juazeiro foi apresentado como proposta de emenda à lei orgânica aqui no Juazeiro, como uma proposta de complementação da lei orgânica do município. Então isso é importante. Já veio um referencial, né? Então nós entendemos que é fruto disso, dessa engenharia coletiva. De fato. Ainda sobre o mesmo assunto, mas só olhando para trás, na verdade, a gente nem vai dar um passo atrás na conversa, porque assim, como o Rudy falou, né, vocês são referências desse processo, e aí vocês, lógico, todo mundo tem a compreensão que existem várias mãos, várias cabeças pensando, mas vocês são, no momento, os rostos referenciais de duas organizações muito relevantes, né, para o que a gente entende como circulação, como circuito aqui na região do Cariri, que é a BIAPS, que é o coletivo Camaradas, né? Eu queria que vocês falassem sobre esses dois adventos, né? Uma vez conversando, eu entendo que o Camaradas ele se desdobra, né, da vivência política no partido e tal,
E aí que você falasse, pincelasse mais, eu queria que você falasse sobre esse processo também da Beatos, né? A Beatos, assim como o coletivo, eles não surgem do nada, né? São processos históricos constituídos, né? Construídos, inclusive. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, pelo menos particularmente para mim é muito curioso essas duas histórias. Assim. A Beatos, ela vem, pelo menos comigo, assim, de um processo também de luta, né? Assim, de reconhecimento aos que estiveram aqui antes de nós, né? Os beatos e beatas. Então foram pessoas que lutaram, que viveram à frente do seu tempo, e eu tenho muito respeito por elas, né? Padre Cícero, Ibiapina, Conselheiro, Zé Lourenço, Beata Mocinha, Beata Maria de Araújo, Madrinha Dodô, Frei Damião. Essas são pessoas que tiveram importância na Constituição do Nordeste brasileiro e que, de alguma forma, assim, me inspiraram muito, né? Sobretudo, na época eu fazia uma pesquisa sobre o Caldeirão, estava fazendo mestrado na época, e uma das minhas pesquisas né, sobre o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, e eu consegui na época ainda alcançar alguns remanescentes e ouvir da boca deles, que hoje não tem mais nenhum, o quanto aquele lugar é importante para eles e o quanto salvou vidas e quanto tinha fartura em plena seca de 30, né? E a perversidade humana, né? E aí junto aí a política com, né, a igreja, né, destrói esse movimento tão importante para a gente. Então esse lugar veio, mas assim, a gente brincava na época, vamos ser os beatos do futuro, né? Temos beatos, então vamos colocar um espaço de luta, né? Da lógica da fartura, da partilha. Exatamente. E aí a gente tem muita arte, sabe, muita cultura, comida, e todo mundo junto. E aí, só que na época eu fui embora daquele, recebi uma proposta, né? Estava assim, no processo de mudança de vida e de separação e tudo. E falei, eu vou embora, vou passar um tempo fora, e recebi uma proposta que foi um pouco tentadora, não me desligando do Cariri, porque ainda era nesse lugar, né? Assim, era uma gerência que atingia também o Cariri. Então eu fiquei pensando nisso e maturando, e o grupo que a gente estava conversando na época, uns saíram e montaram seus próprios negócios, suas próprias ONGs, e foi muito legal isso. E eu fiquei, né, fazendo isso até que surgiu essa possibilidade do espaço, do território, né? Então o sítio pertenceu a meus avós, e foi nesse momento que eu me juntei com minha mãe, vamos botar uma escola para mulheres. Mamãe era muito habilidosa e era professora, costureira, e ela pensava muito, ela um coração imenso, né? A gente morou na mesma rua, eu e a Alexandre. A Alexandre era muito velho, né? Assim, Muito chato, né? Já são conhecidos de muito sempre, né? Mas ela Uma geração. Então, assim, essa ligação com a gente vem de muito tempo, né? Então, assim, Na rua do mesmo partido. Exato, mesma rua, mesmo partido, Quase a mesma alma, muitos ideais, muitos sonhos, muitas lutas. Então, aí comecei a pensar nisso, né? Só que em 2005, minha mãe foi dormir e não acordou, né? Então, isso foi um baque muito grande para a gente, porque a gente é de uma família matriarcal, então isso para a gente desestruturou e tudo, mas ainda assim eu falei, não vou deixar esse sonho acabar, né? Então, a Beatos continuou como um sítio e um espaço que foi ali, né, germinando coisas, e eu tinha uma irmã que estava sempre junto, Tina, até que ela disse, agora eu vou me aposentar, não quero mais nada, eu quero viver vida boa. E aí, de fato, hoje ela mora ali entre Crato, Juazeiro e Barbalha, sozinha. Então eu fui, né, assumindo, mas também não estava à frente, porque não estava em outros lugares, né? E aí muita gente passou, assim, né? Fatinha Gomes foi uma das que passou, por lá, a Corine. Então, muitas mulheres moraram lá, e
começaram a organizar o espaço, né? Até que uma filha minha entendeu, né, de que isso tinha que, né, ter um prosseguimento e tudo, e ela, com o companheiro dela, começou a organizar ali muitas ações, e até que um dia eu cheguei, ó, vamos agora inverter os papéis, né? E isso está sendo muito legal, porque agora eu estou começando a olhar para a Beatos como, de fato, né, uma gestão, com planejamento, assim. Agora que eu estou olhando para isso, né? Eu nunca olhei para esse lugar como um lugar, claro que ali era algo que eu digo, um dia eu posso assumir tudo, mas existia potência, mas estava em outra frequência. Mas em outra frequência, E aí veio essa coisa, Beatos, né? O ONG Beatos, que é base do cultural, de ação e trabalho, de organização social. Virou uma sigla, né? A coisa dos Beatos, mas com esse respeito. E hoje a gente tem uma colina, que a gente chama Colina dos Beatos, que são beatos de tamanhos naturais, assim, cada um lá representado por essas figuras que tiveram uma importância muito grande na nossa Constituição, né? Aqui do O coletivo surge em 2007, né? Ele surge a partir de várias tentativas fracassadas de organização dos artistas da região Cariri. E aí, inicialmente, a gente faz, antes do coletivo, a gente faz um questionamento sobre a questão da gestão cultural do município, né, que não tinha ação, né, e aí nessa questão a gente tentou organizar algumas reuniões, mobilizar alguns artistas, e aí o negócio não deu muito certo. Isso dentro do partido ainda? Não, isso a história do coletivo. Isso não tem a ver com o partido. Eu já era do partido. Sou do partido. Tá. Bom tempo. Eu sou próximo ano completo 30 anos no Partido Comunista do Brasil, né? Eu tenho muito orgulho disso. Você O partido me temperou para as lutas, né? E me ampliou a visão social do mundo e tal, e a forma de enxergar as coisas, e a forma de aprender a ser outra gente diferente da gente que nos ensina a ser em casa, que é uma gente perversa, né? Que é a gente competitiva, é a gente individualista, né? Normalmente tem que discutir, cara, menino, vai estudar para ser gente, né? Esse ser gente é muito perverso, né? Porque normalmente esse ser gente é ter um bom emprego, uma boa casa, né? E o resto do mundo que se resolva, né? Quem precisa se resolver é você, né? Então eu acho isso muito cruel. Então o coletivo surge em 2007, né? A partir dessas tentativas fracassadas. E aí em 2007 ou 2006, teve a Mostra das Artes do Cariri, que é a mostra que era realizada pela Secretaria de Cultura do Estado. Essa mostra era uma mostra voltada para as artes visuais, organizada pela Dodora. E aí foi um grupo de artistas aqui para São Paulo fazer um intercâmbio, e quando voltou todo instigado. Nós fizemos algumas reuniões na URCA, e aí tinha para montar uma organização, e aí tinham várias ideias divergentes. Alguns achavam que deveria ser uma organização de assistência social. Outros achavam que precisava receber subsídio do governo para fazer arte. E outros achavam que precisava definir politicamente o que seria essa organização para poder ela ser o que seria. Isso também não deu muito certo. Mas aí, nas quartas-feiras, depois das aulas da universidade, a gente tem uma história de poesia coletiva. A gente reuniu os amigos na minha casa, um apartamentozinho pequeno, depois das 10 horas da noite. No canal, naquela canal? Era noutra casa, não era aquela que você foi várias vezes, não. Era no menorzinho. Então a gente reunia os amigos nas quartas-feiras, depois das 10 horas da noite, né, para fazer poesia coletiva, para tomar um suco, para tomar uma água, para tomar um café, para tomar o que tinha para tomar, né, para conversar sobre arte. E aí na mostra Sesc, a gente faz um sarau chamado Camaradas, que foi apresentado no Senac.
A partir dessa história do Sarau Camaradas é que vai surgir o Coletivo Camaradas. Junta 3 pessoas, eu, o Michel Marques e a Luciana, que era era outra Luciana, a Luciana que ela passou pouquíssimas vezes, ela é estudante do curso de letras, professor de inglês, é aqui de Juazeiro, né? Perdemos o contato ao longo desses anos, e aí a gente foi tentando definir o que seria esse coletivo. Primeiro, a gente foi definir, né? Seria uma organização que não seria uma organização de representação dos artistas. Segundo, seria uma organização que não seria uma organização de artistas, seria uma organização que tem várias pessoas de várias áreas de conhecimento, inclusive artistas. Seria uma organização que iria discutir arte numa perspectiva política. E começou a pensar nessa relação de fazer arte com e para o povo, né? Essa ideia de pensar a arte com e para o povo tinha muito essa relação de criar relações entre o estético e o artístico entre as pessoas, incluir as pessoas no processo criativo, né? Nem que essa inclusão fosse a pessoa carregar o balde de tinta, ou carregar a escada dentro do processo criativo, mas que ela se visse de alguma forma pertencente ao processo de construção. E esse estava muito ligado a essa perspectiva de pensar a arte como esse elemento humanizador, emancipatório. E aí a gente vai criando também essa relação dentro do circuito oficial das artes. A gente não queria estar dentro do circuito oficial das artes. E quando a gente estiver dentro do circuito oficial das artes, a gente estaria junto com as massas populares, com o povo, fazendo arte nessa perspectiva de interação, de inclusão, né, e uma perspectiva emancipatória. E aí a gente vai fazendo algo que para a gente é importante para a nossa construção política, que vai ser as nossas relações nacionais, né? A gente vai se aproximando do Centro Universitário de Cultura e Arte da UNE, o CUCA da UNE, que é ponto de cultura. Então, essa aproximação com o CUCA nos possibilita também a aproximação com o PIA, que era o Programa de Interferência Ambiental, que funcionava como uma rede de coletivos que discutia arte e processo, arte e vida, que era o pessoal da intervenção urbana, que era o pessoal da performance. Em seguida, né, vamos criando essa relação, essa aproximação com o Cultura Viva, com a rede dos pontos de cultura, entendendo o que era Cultura Viva e também criando elos de ligação com fora do eixo, né, com o pessoal que hoje é da mídia ninja. Isso vai fazendo que a gente também vá pensando algumas tecnologias sociais que vão reverberar em projetos do coletivo que vai ter caráter nacional. Um desses projetos é, por exemplo, a Mostra Nacional de Vídeos sobre Intervenção e Performance, a Mostra IP, né? Que é uma experiência assim, bastante inovadora, que ela é inspirada na perspectiva do grito rock, né? Que é fazer com que a gente tenha uma mostra que ela aconteça em diversos locais do país, com os mais diversos formatos. A gente dava um norte inicial, que era que a mostra ela teria que ter a exibição e que teria que ter uma atividade formativa. A atividade formativa poderia ser uma oficina, poderia ser uma vivência, uma experimentação, uma intervenção, né? E as pessoas iam definindo como era que ia realizar a sua mostra em cada local. E a gente recebia os vídeos, né? Então, o vídeo de performance e de intervenção, normalmente você recebe muita coisa crua, material sem edição. E a ideia da curadoria era curar tudo. Tudo passava. Só o que não passava na curadoria era o que não tinha a ver com performance e intervenção. Então, o cara lá fez um curta-metragem sobre a vovozinha que vendia doce. Então, estava fora. Estava lá, bonitinho, bem editado, mas estava fora. Todos os vídeos precisavam estar abertos. Se mandassem pelo link e com senha, estava descartado. Porque a ideia é impulsionar que as pessoas produzissem e deixassem público, tornasse público. Não tinha essa história dos festivais, do particular, do privado, né? Então, e aí a gente recebia isso, curava e mandava essa listagem, que não é só uma listagem de vídeo, é uma listagem de contatos,
né, e mandava para os grupos que queriam realizar a mostra. E aí cada grupo fazia a sua curadoria. A gente recebia, por exemplo, 150 vídeos. Mandava lá os 140 vídeos, 130 vídeos. Ficava, né? E aí, desses 140, a gente mandava para todo mundo, e as pessoas lá selecionavam 10 vídeos, 5 vídeos, 3 vídeos, realizavam mostras de uma semana, mostra de um dia, mostra, né? E ia ocupando as escolas, porque isso era uma orientação, ou ia ocupando a rua, o bar, a universidade, iam pensando nos mais diversos formatos. Essa experiência nos conecta a uma série de grupos e de coletivos de artistas. E essa é uma das experiências assim, nacionais que é bastante significativa. A outra foi o pós-poesia, que nasce como esse espaço de ocupação da rua e do espaço virtual, e ao mesmo tempo tem essa tecnologia social das pessoas realizarem o pós-poesia na sua cidade. Quando a gente pega essas duas proposições, a gente vai perceber, por exemplo, que a mostra teve edições, a mostra de Pedro teve edições que foi realizada em 33 cidades brasileiras, ocupando 16 estados. Então, isso tem uma dimensão e importância política. O pós-poesia vai ter essa mesma dimensão, apesar de hoje ele estar mais encabulado, mas ele teve uma grande potência nacional e possibilitou criar um banco de dados de poetas e replicar esse banco de dados e criar contatos com os coletivos, com os artistas, com os poetas, né? Então, nesse nascedouro do coletivo, a gente sempre teve uma relação muito próxima com as intervenções urbanas, a performance e tal, e com a literatura. Hoje, eu percebo o coletivo, né, apesar da gente continuar fazendo produção, fazer oficina, fazer isso e aquilo no campo das artes, eu vejo o coletivo consolidado como uma organização política de esquerda que compreende o estético e a sociedade a partir do materialismo histórico dialético, ou seja, a partir do marxismo. Então, o coletivo é uma organização de comunistas e pensa e produz os seus processos pensando nessa articulação em rede e na incidência política, né? Então, quando a gente vai pensar aqui, né, qual foi a incidência política do Coletivo Camaradas, né? E aí de cara vem a incidência política, a gente fazer com que uma área urbana verde se transforme em lei, a gente cria o sítio urbano do Gesso, ter feito placa de pressão e ter sido aprovado o sistema municipal de cultura na gestão de Dani, ter aprovado o plano municipal de cultura, ter conquistado a lei municipal de cultura viva, ter conseguido 2%, mesmo golpeado, dentro do plano municipal. Então, eu acho que o coletivo hoje se consolida como essa organização que pensa políticas públicas, que discute o direito à cidade, né, e que tem incidência política numa perspectiva de articulação em rede. Né? A gente não pensa processos isolados, a gente pensa processos em grupos, processos em coletivo. Exemplo disso é a criação do território gratuito do Gesso e a potência da rede municipal de cultura viva, que é uma rede constituída de mais de 50 pontos de cultura. Tem uma além do mais, assim, só para não acrescentando o que você falou, cidade toda, outra coisa também que não foi citada aqui, na verdade, né, de relevância, de incidência, muitas organizações pós-coletivo Camaradas saem e tentam ali não replicar, nem mimetizar, mas tem como referência várias experiências do Coletivo Camaradas, tá ligado? Por exemplo, o Original Rap, Cariri é um desses desdobramentos, né? Muitas das coisas que a gente aplica aqui foi graças a, pelo menos no começo, quando era só comigo, as minhas vivências com Camaradas e agora com o Ruth também, né? Muito que a gente aplica aqui é o que a gente entende como modelo que funciona ou que não funciona naquele momento, mas que pode ali ser adaptado, costurado, cortado, rasgado, emendado, da forma que dá, mas pensando nesse processo mesmo, né? De capilarizar e discipular, né? Eu acho muito foda, acho muito bacana isso.
E a questão também do dar voz e dar protagonismo, né? Não ficar sempre naquelas mesmas lideranças ou mesmas pessoas, mas aqueles que vão chegando também vão tendo o seu lugar de fala. A partir disso, né, daquilo que cada um de vocês constrói, eu queria fazer uma pergunta íntima, mas não tão íntima assim. E não saindo daquilo que a gente está falando, mas já saindo também, voltando para a parte artística de cada um de vocês. Então, eu queria entender um pouco, né, daquilo que funciona o laboratório criativo, né, do Shella enquanto artista visual, enquanto poeta, mas da Dani enquanto atriz, enquanto a pessoa também que trouxe o Festival de Máscaras para o Cariri, por exemplo, que idealizou outras mostras. De onde vem o laboratório criativo de vocês, como acontece, mas também toda a inspiração para fazer isso acontecer? Intimamente. Mas antes me dessa garrafa do café aqui. Sim. Bom, no meu caso, eu acho que são as vivências que a gente passa, né? Eu acho que, assim, essa construção das relações que a gente vivencia, né? Eu acho que também dos trânsitos, né? De quando você se desloca para outros lugares e também pensa no seu lugar. Acho que tem um pouco disso. Por exemplo, quando eu fui fazer a Mostra Cariri, eu sou apaixonada por festivais, né? Hoje eu integro a rede de festivais de artes cênicas do Brasil e, assim, vamos agora, dia 31, ter um diálogo com a ministra Margarete sobre festivais, sobre esse lugar. Eu acho que são lugares de grande potência, né? Onde você inclui as artes, onde você tem ali uma economia distribuída, você vivencia a cidade, né? O território é ocupado, né? por arte, pela cultura. Então, todo mundo está ali, você gera emprego, né? Tem uma série de fatores que são importantes, né? Na realização de festivais, né? Então, acho que esse lugar de festivais, para mim, eu era diretora da Fundação J. de Figueiredo Filho, que era do Departamento de Promoção, em 96, que foi quando eu fui ligada também ao Partido, né, Comunista do Brasil. E, na época, o meu chefe era o Rosenberg Cariri, né? Então, imagina, conviver com o Rosenberg, né? Era assim, eu era assessora assim, dele, direta, né, na época, e era muito legal fazer isso. Nós fizemos, por exemplo, o primeiro encontro de culturas populares do Nordeste, e a gente conseguiu trazer muita gente para cá, Maracatu, Nação Pernambuco, o Velho Mangaba e suas pastoras endiabradas, trouxemos vários artistas do Nordeste para cá. Então isso foi um marco muito grande. E eu falei, nossa, eu quero trazer um festival de teatro. Na época eu fui, inclusive, com Tica Fernandes, a gente estava fazendo um espetáculo chamado Baile do Menino Deus, e era eu, João do Crato, Alcântara, o elenco, né? E a gente foi para Guaramiranga com esse espetáculo. E quando eu voltei, eu disse, eu quero fazer um festival de teatro no Crato. E aí eu fiz o projeto e ia fazer pela Fundação. E em 98, era 98 o ano, e eu fiz um concurso para o SESC e passei. Aí eu levei o projeto para o SESC, né? Então fiz no SESC e tinha grana, enfim. Era muito legal, porque foi criando uma dimensão, né? Um negócio que eu já dizia assim, nossa, virou um monstro, né? Assim, um Frankenstein, assim, eu não dou mais conta da mostra, e fui criando coisas ali, né? Acho que esse lugar, né, do processo criativo, então, banquete dionisíaco, vamos fazer um banquete dionisíaco, levar os artistas todos para, né? Então, Dionísio, final de tudo e tal, e aí era pouco, aí vamos criar o V12, são 12 horas simultâneas e ininterruptas de teatro, todo mundo, né, teatro na veia, tem todo mundo saber. Então esse processo, e hoje eu sei que reverberou, né? Porque muita gente se formou a partir dali, né? Então tem pessoas que dizem, eu sou cria da mostra, eu fiz isso por conta da mostra. Então muita coisa, né, reverberou, inclusive material e imaterial, né? Vários teatros foram construídos, né? O teatro do Sesc Crato, que não era teatro, tá? A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi, tem que mudar isso para teatro.
vamos fazer um teatro desse auditório. Um auditório não serve para ser teatro. Teatro serve para ser auditório, mas auditório não serve para ser teatro. Não tem as vestimentas, Sim. não tem luz, não tem como é que a gente vai se apresentar. O artista precisa disso, né? Desses aparatos técnicos. E aí começamos, aí surgiu depois do Violeta Reis, depois do Patativa foi uma inspiração que eu tive num teatro que eu visitei em Brasília, o Teatro Garagem. Eu falei, eu quero um teatro desse jeito. Eu quero fazer um teatro assim no É Caribe. bacana, viu? A estrutura dela. E aí eu Ainda fui hoje ela é pensando, bastante. eu me lembro que a diretoria não entendia muito bem na época como era, e tinha que inaugurar a unidade. Eu digo, então lacra o teatro e a gente inaugura depois. A unidade inaugurou no ano, e acho que 2 anos depois a gente inaugurou o Patativa do Assaré, em 2008, porque eu queria aquele formato, né? Um teatro transfigurável e que pudesse, né, multifuncional, que pudesse servir a todas as linguagens artísticas. A gente fez uma batalha de break ali, e eu acho que, assim, lógico, que em algum lugar do mundo já aconteceu, óbvio, né? Mas eu acho que no Brasil ainda não tinha acontecido, graças a essa questão mesmo, né? De conseguir, a gente fez um rolê de arena, foi muito foda. Muito foda mesmo, assim. E aí aquela configuração, aquele formato, aquela tecnologia disponível foi o que viabilizou, isso é muito foda. Eu queria ainda nesse processo, velho, e aí também outra coisa, né, que muita gente se profissionalizou tendo a possibilidade de estar na mostra, né, assim, eita, eu vou fazer aqui, vou melhorar isso aqui, vou melhorar esse portfólio, que agora eu posso acessar essa dimensão. Gente, que rico. Verdade. Pode crer. Real. Pode crer. Queria eu, mas enfim, é um outro podcast sobre isso. Vamos fazer uma série de pessoas que... Né? Mas eu queria que vocês comentassem, nos últimos 2 anos, né, o Brasil teve 2 doenças gravíssimas, né? O primeiro foi o surto de Covid, né, e tal, e o outro foi o governo do Bolsonaro, inominável vai ter nome, o mal tem nome, tá ligado? O mal tem nome sim, e é bom que as pessoas saibam. E aí a arte, ela teve na frente da bala, como diz o movimento de hip-hop de base, né? Teve na frente da bala, mas também nunca teve tão vulnerável, né? Então a gente carrega essa vulnerabilidade dos trabalhadores e trabalhadoras da arte. E eu queria que vocês fizessem aí uma análise breve do que vocês viram, do que vocês estão vendo e para onde a gente vai, né? Pensando nessas formas de novas resistências, tá ligado? Já que esse artista ídolo, mítico, nunca funcionou aqui, né? Nunca funcionou para nós nesse processo, o que é que a gente entende como solução, né? E ferramenta de resistência, tá ligado? Tentando responder aí a Ruth, né? Tentando responder a Ruth, né? Eu acho que esse meu laboratório, né, ele vai se investindo em algumas questões, né? Primeiro, eu acho que eu tenho uma diferenciação quando eu escrevo e quando eu produzo visualmente. São, acho que, questões bem distintas, mas que se complementam, né? Porque a gente não está falando de pessoas que se isolam, mas pessoas que se complexizam, né? Eu no meu processo visual, né, eu tenho como elementos da criação, né, vai se internalizando, né, essa própria vivência com os espaços, com minha existencialidade, né, tem muito disso, né, tem muito uma coisa Frida, esteticamente falando, enquanto perspectiva filosófica, né, você falar de suas dores para falar sobre o mundo, para falar sobre a humanidade, não ter essa transposição, você fala daqui quando você está falando do mundo, quando você fala de si, você fala do mundo, porque você é temporal, né, fruto dessa existência de lugar e tempo, né? E aí, no meu fazer visual, que eu percebo muito é a dubiedade das imagens, essa ideia da catástrofe, do caos enquanto imagem,
a incompletude é como se o trabalho não tivesse sido concluído, né? Esse elemento como um elemento gerador de inquietação, né? Esse elemento de dizer, poxa, o cara começou, não terminou, vai lá e termina, sabe? Esse, né? E esse processo de entender que está aberto para o outro participar. Eu abandonei há algum tempo algumas coisas, né? Faz algum tempo que eu não assino mais minhas pinturas, meus desenhos, né? Também não me coloco como artista e tal, não sei desenhar uma cadeira, né? Mas eu acho que tem uma expressividade estética o que eu produzo enquanto visualidade. E nisto, o que é que acontece? Aí, complementou. Né? E nisso, eu acho que essa dimensão entre a incompletude e entre a relação da participação do outro, né? Entre algumas coisas que eu tenho abandonado. Eu não assino mais meus trabalhos, né? Nem sei fazer, e quando ocupo o espaço da galeria, eu não sei fazer a exposição morta. Alguém tem que mexer em alguma coisa, alguém tem que se deitar no chão, alguém tem que subir na cadeira, alguém tem que riscar a parede, alguém tem que carimbar alguma coisa, alguém tem que levar a exposição para casa, né? Esse elemento compõe a minha poética, né? Quando eu penso, eu não consigo desassociar o meu fazer disso. Eu acho que um outro elemento que é muito presente no meu fazer visual é o elemento da simplicidade como potência estética. Esse elemento da simplicidade como potência estética, né, que é a ideia de que o não artista produz potência estética, né? Então, quando você cria, por exemplo, os muros de pertencimento, onde todo mundo vai lá e coloca seu nome, ou coloca uma frase, ou coloca um desenho, isso tem potência estética, porque o outro se vê como parte do processo. Bacana. Né? É muito comum, por exemplo, eu fazer isso nas exposições, e eu vejo muitas pessoas dizer, ei, vamos ali olhar a exposição. Ele não está chamando para olhar a exposição nenhuma, não. Ele está chamando para que os outros vejam ele na exposição, porque lá na exposição tem o nome dele, tem a frase dele, tem o desenho dele. Ou seja, ele se sente coautor da exposição, né? Então, esse elemento da simplicidade como potência estética, eu acho que ele compõe também o meu repertório poético. No campo da literatura, né, eu tenho uma escrita curta, fragmentada, cheia de dores, de espinhos e de muitas rosas, de vinho, de muita nudez literária. Então, eu acho que é isso, né? Mas quando eu escrevo, eu quero escrever pouco para falar muito, porque me cansa textos longos. Então, eu tenho que ter uma narrativa curta para mim. Quase um Haikai, né? Perfeito. Respondido. Deixa eu falar você falou da pandemia. A gente falou desses últimos 2 anos, né? De pandemia e de ascensão do bolsonarismo. Da pandemia e do pandemônio. E aí eu falava que a classe artística, né? A arte, ela teve na frente da bala, teve na frente do enfrentamento e hoje em dia ela está bem mais vulnerável, né? A consequência também desse rolê, a gente vai enfraquecendo, vai cansando também, né? Eu queria que vocês comentassem sobre isso, né? Não pode ser aquela coisa retrospectiva se vocês quiserem ou não, podem só falar no seu coração. Mas se antes dizer que ali tem umas coisas salgadas, vocês estão comendo muito doce, então ali tem um salgadinho também, se vocês quiserem, viu? É só estender a mão e... Tá bom demais, a minha América. Vai ser gordinho. Eu estava em São Paulo no festival, quando eu soube da pandemia, né? Então, tanto que veio um grupo, acho que não sei se da China, de algum lugar, que ficou isolado, assim, no quarto andar. Eu fiquei sem entender muito aquilo. Não, está tendo uma pandemia e tal. E imediatamente fecharam-se todas os teatros, não ia, né?
os espetáculos foram cancelados. E eu voltei, né? E aquilo foi uma loucura, né? Porque a gente não sabia como lidar, né? E eu acho assim que a pandemia tem os lugares de negatividade muito lógico, né? A gente perdeu muita gente, né? Foram muitas mortes. Mas assim, no meu caso, assim, eu comecei a olhar para outros lugares também, né? E eu acho que foi importante isso. Eu não senti tanto, porque eu trabalhava cotidianamente, era uma loucura aquilo. A gente acordava de manhã, tinha uma reunião de trabalho, aí depois tinha live, não sei para quê, aí tinha vários convites, você tinha que participar da live de não sei de quem, você tinha que ver o espetáculo de não sei de quem. Uma loucura, né? Então, eu acho que a pandemia, ela deixa, né, esse lugar que, segundo, acho que mês passado eu peguei um Uber e era um cara, assim, da igreja, de uma religião, né, não vou destacar a igreja. E ele falando, vai chegar a segunda pandemia. Vai chegar a segunda pandemia. Também é dessas que pensam. E vai ser pior. Estou falando misericórdia, chegar uma pandemia. E vai ser pior. E tem mais uma coisa. E agora Satanás vai encarnar, porque vai ser escolhido, escutem isso, vai ser escolhido um demônio que vai governar tudo. Não existe os presidentes em cada lugar, mas vai haver um acordo em que um vai assumir esse lugar. E esse é o verdadeiro Satanás. Tá. E eu ouvindo assim, eu falei, outra pandemia, meu Senhor, vai, e não está hoje. E assim, é claro que, né, a forma que a gente vive, o desmatamento, né, então esse lugar também a gente é parte da natureza, né, nós somos natureza humana, e isso tudo, desculpa, gente, isso tudo faz com que a gente também esteja vulnerável, né? Eu acho que essa vulnerabilidade que a gente tem em relação às doenças, em relação, né, a tudo que vai surgindo, isso vai... eu também sei. Isso vai também fazendo com que a gente tenha ter algo, né, um alento aí para a gente cuidar desse lugar, né? Da natureza humana, uns com os outros. É muita violência no mundo, gente. É muita morte, né? É muito fácil, né? Muito, né? Banal. É muito banal, a vida se tornou muito banal, né? A natureza, então assim, gente, queimar a natureza, né? Propositadamente. Então assim, são muitas coisas, né? Que a gente precisa olhar para esse lugar, e aí eu não estou falando de religião, mas eu estou falando de algo que pode nos conectar, né, entre o céu e a terra. Eu acho que todos os processos, movimentos, todos os levantes, eles iam também atrelados a uma questão de fé, né, de fé, da gente acreditar. E quando eu falo fé, não estou falando, né, desse lugar do fanatismo, né? Mas de algo que você crê. Eu acho que hoje, quando a gente faz a mediação na Casa Museu, lá na Beatos, tem um memorial da tradição popular, e a primeira sala, ela é dedicada ao sagrado. E a gente vai falando justamente isso, que é fake news, né? Fake news, né? Então a gente vai trabalhando isso, né? O que é verdade, o que é mentira, para as crianças começarem a pensar. Então a gente coloca as 3 matrizes, né, que compõem a nossa questão da espiritualidade, que são de povos originários, de povos africanos, de matrizes africanas, e também desse catolicismo popular que foi trazido pelos beatos para a gente, né? Rompendo inclusive com o código da Igreja Apostólica Romana, né? Pra gente, canônico, totalmente. Totalmente. Então, isso a gente precisa, né, ensinar
para os que estão aí. Porque senão a gente vai caminhar sem ter fé. E eu acho que a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé, né? Fé em alguma coisa, fé nas amizades, né? Fé no que a gente constrói, fé no que a gente sonha. Então, acho que isso é o que nos constitui. E aí você vem com uma figura totalmente descontextualizada, né? Que faz com que o Brasil se torne uma loucura, né? Assim, é claro que a gente não vai dizer que o cara que tem uma arma e mata não sei quantos, tá? Mas ele chegou a isso, né? Então, assim, o cara que veio para tornar, né, o caos mais caos ainda, né? Viabilizou o caos, né? Então, acho que tem isso. E essa luta que a gente teve, e graças às pessoas que estavam ali, né, no movimento de esquerda mesmo, Jandira Fegali, né, a Benedita, muitas dessas pessoas, junto com a classe de trabalhadores e trabalhadoras da cultura, possibilitou, né, um programa que a gente criou uma possibilidade da gente dizer, opa, peraí, aqui tem uma luz no fim do túnel, né? Porque eu me lembro quantas pessoas, eu saí do Crato para ir deixar a feira a um circo lá daqui do Juazeiro, porque encontraram meu telefone e disseram, ó, a gente está passando fome, né? Então, assim, não tinha possibilidade, né? Não tinha possibilidade. Então, eu acho que essas questões todas, para encerrar, assim, acho que minha fala aqui nesse dia, eu acho que tem muito a ver com o que o Ailton Krenak traz para a gente, sabe, assim, da vida, da água, né, de ser rio que corre, né, e nessa perspectiva de ter um futuro ancestral. Não adianta a gente olhar para o futuro sem, né, observar a caminhada dos que passaram por aqui. Aqueles que esquecem do passado, esquecem os erros do passado, está fadado a repeti-los, né? Exatamente. Esse período da pandemia, um período cruel para a humanidade, não só aqui no nosso país, foi um período em que eu produzi muito. Eu acho que a arte ela teve esse elemento de apaziguar o sofrimento, né? Então foi um período que eu escrevi muito, consegui produzir alguns livros nesse período. Minha produção visual, a maior parte foi produzida nesse período, tanto que minha jornada de trabalho em casa era de 8 horas. Então eu passava o dia colando, cortando, desenhando, pintando e escrevendo. Então foi um momento produtivo, né? Nesse processo de contradição, da gente estar num governo caracterizado pela extrema-direita, próximo ao neofascismo, né, com ligações internacionais, né, não pode descontextualizar esse governo de uma força que vem crescendo internacionalmente, com particularidades brasileiras, né. É importante que a gente entenda que a extrema-direita no nosso país tem um braço forte, constituído pelo movimento evangélico, né? Precisa considerar que os evangélicos no nosso país representam 30% do eleitorado brasileiro. Isso é muito significativo. No Congresso Nacional, a bancada evangélica, ela ultrapassa o número de 300 deputados. Então isso é um elemento preocupante. É um elemento preocupante para essas pessoas que, quando a gente pergunta, você votou em quem na última eleição, e a pessoa meio acanhada, não, mas isso não vem ao caso. Vem ao caso sim, né? Porque nós estamos falando de um projeto orquestrado por uma força que não está isolada. Uma força que não está isolada, né? Então, tem nesses últimos anos, está agindo, nesses últimos anos, a gente tem questões que lembram e que se caracterizam como uma força fascista, né? Um integralismo
no nosso país, né, que é o fascismo com cara brasileira, ele tinha capilaridade popular. Na Itália, o fascismo também tinha capilaridade popular. A extrema-direita no país tem capilaridade popular. Não é o setor que paga para as pessoas estarem na rua. A gente não está falando disso, a gente está falando de capilaridade popular. A gente está falando de que em cada esquina, em cada penitenciária brasileira, tem um grupo de extrema-direita se organizando. E isso tem uma capilaridade maior do que o movimento organizado dos trabalhadores e de suas organizações. O resultado da última eleição foi preocupante. Da última eleição presidencial, nós tivemos um Congresso eleito conservador e reacionário. O resultado dessas eleições demonstra a força da extrema-direita. Em Fortaleza, um fato assustador, mas similar à vitória do Bolsonaro se apresenta. E essa polaridade da extrema-direita com o nosso campo mais amplo se coloca em disputa. Isso demonstra que nós não estamos distantes ou sossegados de novos processos, de novos retrocessos. Então, eu acho que a cultura, ela vivenciou um momento contraditório no governo Bolsonaro. Foi extinto o Ministério da Cultura, foi descontinuada as políticas públicas que já tinham sido descontinuadas no governo Temer, mas foi nesse momento em que os diversos segmentos da cultura, com o apoio do campo popular, progressista e de esquerda do nosso país, conseguiu fazer com que, pela primeira vez na história, os recursos da União fossem descentralizados para os estados e municípios, como estava previsto no Sistema Nacional de Cultura. Ou seja, foi muita mobilização popular que garantiu a sobrevivência de trabalhadoras e trabalhadores da cultura. Então, esse fator é um elemento também para a gente esperançar. Esperançar no sentido de entender que do caos pode surgir as grandes revoluções. Já pode ver a era caótica, né? Caos e a ordem. Tu quer colocar mais algum? Não? Massa. Pessoal, foi massa demais, assim, uma pena que vocês não poderão acompanhar ao vivo, mas vai estar disponível aí para vocês assistirem. Foi incrível trocar essa ideia. Quero muito que a gente faça esse encontro novamente, que a gente troque essa ideia com esse teor, porque a nós interessa conversar sobre isso, tá ligado? Queria agradecer pela moral de vocês terem aceito. Vocês são referência para o que a gente faz aqui, o que a gente entende como política pública, como célula de resistência, entender a arte como uma forma de colocar, dessa vez o hip hop como uma forma também para debater sobre a vida, tá ligado? Queria agradecer pela moral que vocês deram a gente, aceitaram prontamente, não tiveram nem deixa eu olhar em minha agenda, não teve nem checar nada. Foi nem 2 minutos de resposta, né? Foi na lata. Eu me sinto muito feliz por ser contemporâneo de vocês dois, tá ligado? Eu acho massa. Queria agradecer a galera, aos meus sócios do Original Rap Cariri Dark, hoje na técnica, Cláudio ali, né, na missão, Ruth hoje pilotando a nave comigo, a Ana Letícia que está acompanhando, a Preta Poeta também, a Negra Lu que está nesse momento CLT da vida, né? Queria que vocês façam as considerações, a forma que vocês quiserem e a gente já caminha para os finalmente. Vai tirando para o IBA. Eu só quero agradecer a vocês, foi assim incrível essa tarde aqui, dizer que da alegria, eu acho que eu acredito muito nesse lugar da construção coletiva, do diálogo, da escuta, eu acho que isso é fundamental. Eu tenho olhado muito para esse lugar, até porque a gente está trabalhando com esse programa nacional dos comitês da cultura, né, que eu acho que foi assim, uma sacada muito legal,
que é da escuta mesmo, e do diálogo. A gente precisa ouvir a construção de políticas públicas, né? A organização de marcos regulatórios, para que a gente possa instituir leis, que é assim que funciona, né? E ainda assim muita coisa é desvirtuada. Então acho que mais diálogos, escutas, sabe, de fundamental importância para que a gente possa mudar esse campo, né? Durante muito tempo, né, a gente ficou, não só, né, o pandemônio, mas, né, a gente já vinha de antes, né, eu acho, a gente já vinha sofrendo, o Ministério foi inclusive, né, quem acabou primeiro foi o Temer, e houve um grande movimento no país para se retomar o Ministério da Cultura, e se retomou, né, infelizmente o pandemônio acabou e deixou, né, um lugar onde, né, a arte e a cultura do país era algo menor para ele, né, ele caçoava disso. Então, inclusive, né, perseguindo artistas, né, quantos artistas foram perseguidos porque não puderam nem fazer sua arte, e ainda hoje são, né, então a liberdade de expressão é algo que também foi muito válido pontuar, né, nesse período e que reverbera até hoje, né? A gente sabe que tem instituições que não recebem determinados artistas porque tem lucro, né? Então o lucro você não pode, é considerado como algo maléfico. Então são coisas e outras coisas mais, né? De querer trocar até nome de espetáculos, porque aquele nome não é, sabe, apropriado para aquela instituição. Então acho que a gente precisa isso, discutir o campo das políticas públicas para que a gente possa ampliar a nossa visão de mundo, sobretudo no campo da cultura, que é o lugar que eu acredito que há uma verdadeira transformação humana, né? Quando você pensa nesse lugar, eu acho que a gente tem um exemplo muito próximo aqui na América Latina. A Colômbia, né, transformou, né, todo um lugar a partir da cultura, porque era um lugar de muita violência, e aí se transformou. Então, e no Brasil a gente tem muitas experiências exitosas em relação a isso. Acredito que o trabalho que a Alexandre faz com o Coletivo Camaradas, né, assim, tem uma visão e tem esse lugar, né, de tocar nas pessoas para que elas tenham uma outra visão de mundo. O que eu faço na ONG Beatos, né, trabalhando com arte, cultura, meio ambiente e culturas populares. Então, tudo isso eu acho que são lugares, né, de alento para a gente saber que é possível transformar, né, nos transformar e transformar, né, quem está com a gente. Então, eu agradeço muito a vocês e dizer que eu estou à disposição sempre, quero parceria sempre com vocês. Escutando aqui a fala de Dani, pensando aqui nas falas de Bex e de Ruth, né? Tem uma coisa que eu acho que é importante sempre a gente pensar, né? Que a gente precisa realimentar todos os dias que existem coisas que não deveriam existir como nome, como imparcialidade, neutralidade, ilha, né? Eu acho que essa ideia de não alimentar a existência de ilhas é importante, porque ilha não existe enquanto conceito, né? A ilha não é ilha, né? Às vezes a gente acaba querendo isso para a cultura também, né? Achando que a cultura é ilha, achando que as pessoas de forma isolada vão fazer revolução, né? As pessoas acham, às vezes, tem pessoas que defendem que se identificando vão fazer revolução, né? Não discutem as relações de capital e trabalho, não discutem as questões de luta de classe, não discutem porque é que na cidade existem áreas que são saneadas e outras não têm saneamento.
Não discuto porque é que algumas pessoas têm acesso a viajar e outras têm acesso a se isolar. Então eu acho que é muito disso, né? Desse entendimento de humanidade, né? De construção coletiva, de engenharia social, né? Entendendo que esse negócio de paz é um negócio discutível. Não dá para a gente pensar em paz quando o mundo é desigual. Não dá para a gente pensar em paz achando que a questão de explorar ou oprimir é uma questão de ser bom ou ruim. Vai para além disso. E não tem a ver com isso. Tem a ver com uma questão sistêmica. Ou a gente entende a necessidade de derrubar esse sistema que explora, que oprime e que embrutece as pessoas e constitui uma outra perspectiva de sociedade, onde todos possam ter acesso à poesia, ao pão, ao amor, a brilhar os olhos, né? Ou a gente perpetua o que está aí, né? Que é essa impossibilidade de sonhar. Massa, gratidão, né, mais uma vez, Dex já agradeceu, mas sou muito feliz de podermos ter contado com vocês. Tudo aquilo que vocês falaram tiveram um peso enorme, não só para a gente estar escutando agora, mas o pessoal também que vai ouvir na gravação. E como eu falei, né, existe uma grande representação sim no Alexandre Lucas, existe uma grande representação sim na Dani de Jade, e representações essas que servem de inspiração para todas as pessoas, assim para mim também, né? Então, gratidão e é isso, né? É isso, como diria Dark, com exceção do fascismo, eu quero ser tudo que a arte me permite ser. Senhoras e senhores, acabou o Voz da Quebrada de hoje. Bom fim de semana para vocês. Valeu, falou, até sábado que vem. Valeu. Eu posso fazer um convite? Convida, não acabou não. Todo mundo. Não, eu quero convidar todas as pessoas desse território Cariri a apreciar o Festival Internacional de Máscaras do Cariri, FINC, é o quarto FINC. A gente está fazendo um esforço hercúleo, porque tudo em cultura a gente se esforça muito para fazer, sem recursos. Então a gente está pedindo, inclusive, apoios ainda. Então ele vai acontecer de 12 a 17 de novembro. E as pessoas, por favor, apreciem, vão ao teatro, apreciem as máscaras, os grupos que estão vindo, vai ser muito legal. Obrigada. Calma aí. Da outra vez a gente discutiu o mascaramento na cena expandida. Isso. Nessa edição, a gente vai falar sobre alguma... A gente está falando de conexões transmutáveis, né? Então tudo tem uma transmutação. A gente está vivendo em períodos transmutáveis. Então acho que a gente vai ter um seminário, tem espetáculos de rua, tem muita coisa legal. Perfeito. Vamos terminar aqui, eu vou te dar uma ideia. Senhoras e senhores, agora sim, quer fazer convite? Não. Anúncio? Quer falar sobre o... Beijos, luzes. Manada? Mais nada. Pois, senhoras e senhores, valeu, falou.